Aqui é Charles, o seu professor de Química, e hoje eu te pergunto: o que é consumismo? Quais são os seus impactos ambientais? Vamos falar sobre isso um pouco no episódio de hoje. Bem, inicialmente vamos entender a diferença entre consumo e consumismo com a explicação da professora Rita Von Huth, em uma entrevista que ela deu para o GNT. Ô Rita, fala pra gente a diferença entre consumo e consumismo. A gente talvez assim, para separar as coisas, possa pensar que consumo é um ato da existência, né? Tá. A gente começa o nosso papo falando, bom, vestiu, comeu, dormiu, consumiu, né? Não tem como. Agora, consumismo faz parte de uma ideologia, né? Se a gente quisesse, daria até para fazer um tracejado histórico da ideia do consumismo. Em que momento que a gente começa a consumir por motivos que não são o consumo? Começa a consumir por status, por aparência, por identidade, para se encaixar, para fazer parte. Então, o consumismo ele está ligado com essa ideia de que o objeto do consumo não é o objeto em si, mas alguma coisa de um campo imagético atrelada a esse consumo. Como vimos, uma coisa é consumir por necessidade, outra é consumir de forma compulsória, influenciada pela ideologia capitalista. A ideia de consumir sempre mais para poder ter algum status na sociedade, certo? Esse consumo exacerbado gera, gera e provoca impactos ambientais, né, devido a uma exploração desenfreada de recursos naturais. Mas como isso começou? Vamos falar sobre consumismo? A prática do consumismo teve seu início a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, o que possibilitou o aumento da escala de produção e incrementou o volume de mercadorias em circulação, aumentando assim o consumo de produtos. O consumismo é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada, sem ter necessidades de bens, mercadorias ou serviços. O consumo excessivo não é prejudicial somente para o consumista, mas também ao meio ambiente, pois leva ao acúmulo de objetos e ao excesso de lixo. O Instituto Acatu indica alguns princípios para o consumo consciente. São eles: 1. Planeje suas compras. Não seja impulsivo. A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planeje antecipadamente e, com isso, compre menos e melhor. 2. Avalie os impactos de seu consumo. Leve em consideração o meio ambiente e a sociedade em suas escolhas de consumo. 3. Reutilize produtos e embalagens. Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar e reutilizar. E por último, reflita sobre seus valores. Avalie constantemente os princípios que guiam suas escolhas e seus hábitos de consumo. Bem, como vimos até aqui, o consumismo ele vai afetar tudo à nossa volta, inclusive o que estamos trabalhando em sala, as pilhas e baterias. Porque, muitas vezes, adquirimos eletrônicos de nova geração pela falta de necessidade. É um tablet, é um celular, é um relógio, ou um computador novo que tem poucas mudanças e que não estamos precisando dele naquele momento. E temos que descartar esses materiais em algum momento. E esse descarte, se for de forma inadequada, vai gerar contaminação do solo, da água, e vai prejudicar o meio ambiente. Então, vamos saber como é feito o descarte adequado, qual é a matéria-prima das pilhas e baterias hoje em dia, por meio da explicação dada pelo professor Átila no canal da TV Cultura. Vamos ver o que ele está falando sobre isso?
sobre os danos ambientais já começou, principalmente na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde estão as nossas maiores reservas desse minério. Tem havido um esforço da parte das empresas mineradoras transnacionais que se implantam na região e das próprias autoridades brasileiras, começando pelo governo de Minas Gerais, de apresentar esses projetos como sustentáveis, né, como inofensivos ao meio ambiente. Se fala, por exemplo, uma coisa que não existe, que é um lítio verde, que seria um lítio inofensivo ao meio ambiente. A gente precisa ter claro que não existe mineração verde, não existe mineração ecologicamente impecável, né? Existem, isto sim, grandes impactos ambientais que podem ser, em alguns casos, reduzidos, amainados. E a gente ainda tem que levar em conta todo o impacto ambiental desse descarte massivo de baterias usadas. No Brasil, existe a Lei 12.305 de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou PNRS, e a partir de alguns decretos foram promulgadas a responsabilidade compartilhada durante o ciclo de vida de alguns produtos, incluindo as células de baterias ou pilhas, desde os seus fabricantes até mesmo usuários, para que haja a promoção da logística reversa e a implementação das estratégias de fim de vida adequadas por órgãos ou empresas ou organizações que possuem expertise, conhecimento e, obviamente, as certificações legais que a permitem para essas atividades. Então, o nosso papel enquanto cidadão é descartar as pilhas e baterias nos órgãos competentes. Então, os fabricantes estão instaurando postos ou ecopontos em todas as cidades ao longo do nosso país para a coleta seletiva e a logística reversa desses produtos. Bem, pessoal, é isso aí. Discutimos um pouco sobre consumo, consumismo, pilhas e baterias e a forma adequada de descartar, certo? Chegamos ao final desse episódio com a seguinte reflexão: o importante é que a gente, ao consumir recursos tecnológicos como as pilhas e baterias, nós devemos descartar de forma adequada e sempre ter um consumo consciente, certo? Para a gente não afetar o nosso meio ambiente e poder ter uma vida mais equilibrada com a natureza ao nosso redor. Ficamos até a próxima. Um beijão para vocês.